É, meus amigos, não adianta, velho. Que loucura. Ô, saudade de jogar futebol, viu? Palmeiras é o time da virada, meus amigos. É isso aí, pessoal. Palmeiras na final, deu a lógica. O Corinthians não se aproxima do que o Palmeiras consegue, né? Para falar dos dois grandes rivais. E no caso do Flamengo, mesmo o Botafogo tendo vencido ano passado a Libertadores, você vê, já passou. Meu irmão, não se sabe se vai voltar. Por quê? Porque foi uma SAF. Aliás, quem furou aí basicamente esse domínio de Palmeiras e Flamengo foi o quê? O São Paulo, naquele momento, Fluminense, com um esforço muito grande. São Paulo se endividou, Fluminense conseguiu também, tá, um esforço ali hercúleo, mas não consegue manter, não tem como manter. Você vê os resultados que vem depois. E uma pré-SAF que era o Atlético Mineiro e uma SAF que era o Botafogo. Perfeito, Mas também Mauro. que não são autossustentáveis. É isso. Os times não geram receita proporcional àquilo que eles investiram. A estratégia foi de Abel e de seu assistente Thiago Costa e se espalhou. Na concentração, no vestiário da academia de futebol, um mural com todas as viradas em 5 anos e sempre a lembrança do 6-1 com que o Barcelona virou para cima do Paris Saint-Germain. Foi o cardápio da maior virada da história das semifinais de Libertadores. É um time determinado, tem muito mais jogadores que a LDU, jogadores melhores, técnico melhor, jogou em casa, tem o piso de plástico a seu favor também, claro. Se um tem altitude, o outro tem o piso artificial. Também é um ponto favorável para uma das equipes. Talvez não seja tão não influencie tanto quanto os 2.850 metros de Quito, mas é um diferencial, é um ponto favorável para quem joga em casa e está acostumado a jogar nesse tipo de piso. Mas também a gente não pode esquecer que foi o Palmeiras que tomou de 3-0. Essa situação surgiu, a necessidade de uma vitória como essa de ontem, a atuação de ontem, ela é fruto de uma atuação ruim do Palmeiras uma semana antes. Por isso que eu acho que são dois times, nesse momento, muito instáveis. A gente tem que olhar os últimos jogos, não só os jogos da Copa Libertadores, os jogos que vem disputando. Oscilam muito entre atuações muito boas e outras muito aquém. Né? E por isso que eu acho que até lá muita coisa vai acontecer e o próprio Campeonato Brasileiro pode ter uma influência no estado de ânimo de uma equipe ou de outra. E mesmo assim, vai ser um jogo totalmente descolado dos demais. A mobilização para essa partida ela não tem vínculo com o brasileiro. Se chegarmos lá e um deles estiver alguns pontos, bons pontos à frente do outro, na briga pelo título da Série A, isso pode não influenciar nada no jogo final. É um jogo totalmente descolado de tudo, é um jogo que tem vida própria e acho que essas semifinais contra os dois últimos campeões da Sul-Americana, né? O LDU ganhou em 23, o Racing ganhou em 24, também mostra como a gente tem que sempre respeitar muito a Libertadores, porque os dois times ricos tiveram que capinar sentado, como diria o Apolinho, para conseguir passar. Os dois. O Flamengo, tudo bem, fruto de uma expulsão inexplicável, né? Que aqui na Argentina nem falam sobre isso. É impressionante assim, a crise da imprensa esportiva em grande parte. Né? Se analisa um jogo como se a expulsão fosse normal. Né? É incrível. Assim. Praticamente não se fala do bizarro que foi a expulsão. Só se fala que não deu mais minutos e tal, que até deveria ter dado, claro, mais minutos, mas é uma questão menor nesse contexto. Enfim, mas é isso. Então os dois tiveram dificuldade. O Flamengo teve que fazer um esforço muito grande para passar. No Rio, sofreu para fazer o gol. O gol foi um gol que a bola bateu no adversário, senão terminava 0-0. Bateu do Marco Rojo, né? Por isso que entrou. E o Palmeiras conseguiu perder de 3-0 no primeiro tempo para essa mesma equipe que ele amassou o torcedor ontem. Então, times tão inconstantes permitem a gente pensar qualquer coisa. Eu acho que o jogo vai ter vida própria, vai ser um jogo completamente desgarrado de tudo que vai estar acontecendo, porque uma final que vale um título que vai colocar um brasileiro numa condição inédita, né? De 4 vezes campeão, né? E vai igualar, né? Vai igualar, vai superar. Eu já perdi agora, não lembro. Os argentinos em número de títulos, acho que iguala. Vai né? superar, Iguala, eu acho. acho. Vai passar. Empata. Empatar, não. Supera em um. Supera em um? Já está Um empatado? vai ser campeão, vai superar. Já está superado, né? E eu acho que aí entra até nesse contexto, entra uma outra questão, né? Os títulos da Argentina, muitos são de uma época muito diferente da Libertadores, mas muito diferente. Não só pelo desinteresse dos brasileiros, que era um problema dos times aí do país, mas também pelo que acontecia, né? Os títulos do Independente do Grondona, os títulos do Estudiantes lá do Zubeldia, que não é o Zubeldia do Fluminense. É uma outra Libertadores, muito selvagem, muito diferente
em que você não vencia na bola, você vencia também na porrada, na intimidação, na agressão. E na bolinha, Então, né? E tem na isso bolinha, né, Mauro? Da bolinha, valia tudo. Era uma competição muito diferente do que ela é hoje. E os títulos brasileiros, você pode encontrar um ou outro questionável, talvez, aí pesquisando, mas, em geral, eles são conquistados na bola, não na bolinha. Deu a lógica no grupo do Palmeiras, né? Naquela chave do Palmeiras, e deu a lógica na chave do Flamengo. Flamengo na final, Palmeiras na final. Teremos mais uma final de Libertadores que eu não tenho dúvidas que será épica. Dos dois melhores times, dos dois melhores clubes que tem hoje, não só no Brasil, mas no nosso continente. Futebol é apaixonante demais. Bom, acertei mais um, né? Falei que na final seria, há muito tempo atrás, Flamengo e Palmeiras. Que noite pro Palmeiras, hein? Que noite do Palmeiras. Que jogo, hein? Quando terminou o jogo semana passada, muita gente falando, obviamente, da dificuldade 3-0, mas eu ouvi muita gente falando, olha, se tem um time que pode virar o jogo, é o tal do Palmeiras. E tá aí, Palmeiras com uma virada épica, 3-0 contra, meteu 2 no primeiro tempo, no segundo tempo fez mais 2, classificou sem precisar passar pelas penalidades, né? A emoção dos pênaltis. E é isso, um time mentalmente muito forte, muito competitivo. A tal da frase do Abel no final do jogo da semana passada, 90 minutos é muito tempo. Realmente, porque quando ele faz o quarto gol, quando o Palmeiras marca o quarto gol, ainda restavam pelo menos 20 minutos, 15, 20 minutos de jogo. Então 90 minutos realmente é muito tempo. O Abel entra para a história, já estava na história, aumenta ainda mais essa linda história, essa linda ligação dele com o Palmeiras, maior treinador da história. E esses jogadores, que é o que eu gosto de elogiar e falar que são os protagonistas, em especial o Alan, que é um jogador jovem, mas com a característica do drible. A gente questiona tanto, né, a ausência desse jogador com essa característica, e ele fez a jogada do primeiro gol, no gol do Sosa, cortando para dentro e cruzando, e depois uma jogada belíssima individual, segurando, sustentando ali a pressão do adversário, consegue driblar, pisar na área e sofreu o pênalti, e o Veiga depois conseguiu converter. O Veiga, que está fazendo a temporada, de repente, uma das piores do Veiga, passou por lesão, queda de rendimento, jogador que oscilou bastante essa temporada, mas esse tipo de jogo, velho, jogador grande aparece, e ele entrou muito bem. O Maurício, por exemplo, que foi titular, não fez uma boa partida, de repente foi até um dos piores ali do jogo. O Andréas Pereira jogou muito, o Piquerez jogou muito, a linha de defesa praticamente não sofreu, né? Mas do meio de campo para frente o Palmeiras foi muito bem, muito competitivo. O Vitor Roque sempre muito voluntarioso. Felizmente o Palmeiras classificou, porque as pessoas iam estar falando muito daquele lance que era para ele ter tocado pro Alan. Eu concordo que ele deveria ter tocado pro Alan. Infelizmente o Palmeiras conseguiu a classificação numa noite épica pro torcedor palmeirense, pros jogadores. Parabéns. Mais uma final brasileira, Palmeiras e Flamengo. É claro que a vitória é contada do ponto de vista dos vencedores, mas quando se tem um 4-0 com a magia do Allianz Parque de quinta-feira à noite, é impossível não buscar os bastidores. E alguns deles são saborosíssimos. Abel Ferreira montou um time taticamente diferente, Alan como ala direito, Ramon Sosa pelo lado esquerdo, Maurício, Vitor Roque, Flaco, Piquerez chegando para ser o sexto homem de ataque, Andréas como grande articulador por dentro e Bruno Fux de volante fazendo o papel de terceiro zagueiro. Virou na prática um 3-1-6, que quebrava a última linha de 5 da LDU. Mas as mensagens subliminares é que são a delícia dessa construção. Um cartaz espalhado por todos os quartos da concentração e pelo vestiário também. Dizia: 90 minutos é o tempo da glória eterna. Logo abaixo, o desenho de um relógio. 90 minutos é tempo demais no Allianz Parque, disse Abel copiando o Carlo Ancelotti do Santiago Bernabéu. Abaixo, nesse mesmo cartaz, dizia-se: somos o time que faz o difícil acontecer.